É um pouco do que a gente falou no outro bloco. Nós não temos ideia da dimensão que pode alcançar um conteúdo que você compartilha. Ele pode ser muito positivo, muito negativo, ou pode ser neutro. Ninguém pode mesmo não dar ideia para aquilo. Mas eu penso o seguinte, a gente tem sempre que... Eu dou uma estratégia para os meus alunos no Carisma. Porque eu falo, gente, vocês são da turma que gosta do desabafo online? Então, eu tenho uma dica. Vamos fazer o seguinte. Você senta lá no seu computador ou no seu celular, digita tudo o que você queria desabafar. E um amigo meu me contou que colocou isso em prática essa semana. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, estou muito feliz por você. Porque ele digitou tudo o que ele queria falar para algumas pessoas lá. E aí, no final, ele selecionou tudo e deletou. E saiu do computador. Porque, na verdade, é como se fosse a sensação do desabafo. Você falou, você sentiu que contou para alguém, na impossibilidade de ter alguém do seu lado, né? Eu acho que até a Dani pode completar como psicóloga. Isso é bom, Dani? Como é que é? Pois é. A prática do desabafo ela é muito boa. Ela é muito benéfica. Né? E a gente precisa desse outro para poder desabafar. Então, o que a gente muitas vezes faz? A gente publica na internet porque alguém vai ler. Será que a solidão tem levado isso? Isso. Então, tem gente que cria o seu blog para colocar os seus desabafos no seu blog. Né? Mas tem gente que é só expressar uma opinião. O que acontece com pessoas públicas? A pessoa pública, tudo que ela coloca é questionado. De repente, alguém vai virar para você e falar assim, olha, não estou gostando dessa sua blusa amarela. Você fica muito melhor de vermelho. Aí você põe a foto... Não, mas não é possível. Né? Tá então, demais, você que é pública, tudo que você fala tem um efeito. E aí a pessoa pública precisa saber lidar com as críticas. Né? E aí ela precisa ser muito mais cautelosa. A gente não. Nós que somos meros mortais, não precisamos. Mas quem é pessoa que está na mídia, quem é artista, precisa mais, né? ser mais cauteloso. Mas você tem que colocar, geralmente, o geral, para não dar polêmica? Sim, Léo. Sabe por quê? Porque as coisas pessoais a gente compartilha com gente de perto. Tá. Então, por exemplo, a questão dela, eu gosto de música secular. E daí? Você deve ter encontrado muita gente que falou, nossa, que coisa boa. Mas também. Né? Mas você deve ter encontrado muita gente que falou assim, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Queima ela, irmã, Senhor. queima ela. Isso, né, pastor? São de posição de mão fechada. Com arrebatamento súbito. Com arrebatamento súbito. Mas era uma opinião assim, porque nós estávamos em discussões sobre música. Inclusive, foi na mesma semana em que o pastor André Valadão e o pastor Felipe Valadão fizeram um programa de tudo um pouco, e eles falaram música secular versus música cristã. E eles colocaram sobre isso. Existe você selecionar a música. Existem músicas cristãs que não dá para poder levar, não dá, gente. É verdade. Jesus me deu um caminhão e no meu coração, e eu te estendo a mão, e você é meu irmão, e eu morro de paixão. Seculares, É tudo ão, né? É tudo ão. Você sabia desse lado seu artístico, É Dani? saber selecionar. Eu, particularmente, não gosto do funk brasileiro. Mas o funk americano de James Brown, Aretha Franklin, é fantástico. Então, a gente tem que saber selecionar. Sabe o que é legal, Mari, sobre isso que você está falando? É que a gente precisa entender também quem é o público que nos acompanha na internet. E, na verdade, em grande parte das vezes, as pessoas não estão preparadas para conhecerem a nossa opinião também sobre determinados assuntos. Isso que a Daniela falou, de você selecionar, você ter pessoas ao seu redor para compartilhar esse tipo de opinião, em alguns momentos vai ser a atitude mais inteligente mesmo a se fazer. Em alguns momentos é necessário também que a gente dê a nossa opinião, sim, por mais polêmica que ela seja, né? E está aí um caso que é o aborto mesmo. A gente vê se discutir muito nas redes sociais sobre isso. E muitas vezes, quando a gente se posiciona como cristãos, nós somos recriminados, somos taxados. Eu lembro de uma situação que foi até o Felipe Valadão mesmo que colocou na internet sobre casar em santidade, né? No caso dele, da Mariana, que eles casaram, né, sem ter tido nenhum tipo de relacionamento sexual antes do casamento. E eles comentaram sobre isso nas redes sociais, e eu falei, nossa, que legal, é isso mesmo.
E, assim, ao mesmo tempo, um monte de gente começou, pegou a minha resposta para o Felipe, ele tinha retuitado isso no Twitter, e as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, me incriminando pela minha opinião, que eu era uma quadrada, que século que eu vivia. Então, as pessoas começaram a me agredir por causa do meu comentário. Aí eu pensei, olha só, então quer dizer, quando alguma pessoa tão pública quanto eles comentarem algo, nem sempre eu tenho que falar também. Eu posso comentar aqui com a Daniela, com o pastor, com a Mari. Próximos. Né? Você falou até de relacionamento, eu queria até perguntar. Será que, o que vocês acham, né, todos? Será que ficou menos romântico os relacionamentos com as redes sociais? Porque, às vezes, hoje se pede namoro pela rede social. Termina o namoro pela rede social. Muda o perfil? E aí, Dani? Como é que é isso aqui? Esse é, contato. cara. Aí você olha lá, um dia tô namorando, outro dia já não tá mais. E como que fica isso? Você quer um barato? A gente olha no Face, você põe em um relacionamento sério, depois não tem nada. Daqui a pouco, em outro relacionamento sério, daqui a pouco não tem nada. Casado, não tem nada. Daqui a pouco, aí você olha e fala assim, gente, como que a vida da pessoa é dinâmica e como que ela faz questão Dinâmica, de publicizar essa resposta foi isso. boa, Essa dinâmica. é politicamente correta, essa dinâmica. Sim, e como que ela faz questão de publicizar isso? Aí você fala assim, ó, houve a perda do romantismo? Claro que houve. Né? Você não vai falar eu te amo pela internet, a não ser que seu namorado ou sua namorada esteja muito longe, você conversa com ele olhando pelo Skype, Isso você olha olho no olho. Então isso aproxima? Hã? Essa aí, desse momento, Aí, aproxima? nesse momento, o Skype aproxima. Mas não tem nada como eu te amo, olho no olho, perto da pessoa. Com certeza. Né? A mesma questão de amizade. Quando você olha e fala assim, poxa, estou conversando com a fulana, a pessoa fala assim, olha, a nossa amizade persiste apesar da distância. Persiste. Mas a pessoa perto, você pode chorar, você pode sorrir, você pode gargalhar, você pode abraçar, tudo isso que não é permitido. Então, o que eu percebo? Muitas vezes, a rede virtual nos torna mais comedidos ou expansivos demais, mas a gente perde essa capacidade de lidar no contato com o outro. A gente perde, ao mesmo tempo, você mencionou uma coisa interessante, ao mesmo tempo que aproxima, distancia. Isso. Que eu ia perguntar. Agora, Doutora, é bem parecido com o que a gente fala aqui de conhecer uma pessoa online e você acha a pessoa super extrovertida, super legal, quando encontra a primeira vez, a pessoa não fala um A. Assim, a pessoa trava do seu lado. Mas você sabe por Cadê quê? as palavras? Mas isso, As palavras somem perto de você, querida. mas isso é característica do tímido. Do tímido. Tá? O tímido ele tem muita dificuldade no contexto face a face. O Mas tímido ajuda. tem dificuldade. O ajuda ou não? Ou A- ele a acaba re- não desenvolvendo? A rede social ajuda. Ajuda? Nesse Nesse sentido. momento ajuda, porque ele é muito tímido. Mas então na hora ele que consegue tem um falar. contato tete a tete, ele ainda Mas aí continua. ele precisa ir aperfeiçoando esse contato. Então, o que eu percebo? O meio virtual ele é muito interessante para os tímidos, ele é muito interessante. Né? Agora, ao mesmo tempo... Ok, peraí. Eu ouvi aqui atrás. Tem algum tímido? Alguma tímida de plantão? Você é tímido? E você sente mais à vontade, assim, Escrevendo ou nas falando? redes sociais? Como isso? Geralmente eu converso assim, um pouco, né? Mas eu sou tímido mesmo. Mas você conversa mais pela rede social ou tete a tete? Você tem mais Social facilidade? sou menos. Você tem mais... Mas através da rede social eu desenvolvo mais. Então, para os tímidos, principalmente, a gente tem muito medo da rejeição alheia, então a rede social, é mais fácil eu escrever do que eu falar. É certo. Então, assim, eu não sei se eu vou pedir ele em namoro ou ela em namoro, e ela vai gostar, ele vai gostar. Aí eu lanço assim. Aí eu lanço e fico esperando. Aí O você e-mail sai aí. ali na geladeira rapidinho, né? Vai, O e-mail volta. chegou? O e-mail chegou? É o famoso pronto falei. Ô, gente, Agora, mas Dani. aqui, ó, aguarda só um pouquinho, Léo, que agora é aquele momento. Qual deles? Aquele momento que todo mundo espera no programa. O nosso bloco sobre... Sexualidade, é claro, sobre né? sexualidade. Porque aqui é o quê? Acesso livre, né? Com certeza. Então a Você gente tem tem livre acesso aqui. livre acesso para todos os assuntos, inclusive para a sexualidade, porque somos livres para falar sobre isso. E nós temos um querido que participa conosco, temos esse bloco especialmente para você que tem dúvidas a respeito da sexualidade. Você pode mandar um e-mail com a sua pergunta que nós vamos estar lendo aqui também. Quero chamar o nosso querido Dr. Talvanes Parísio. Aê! E aí, doutor Talvanes, só que fica ali toda vez ali?
Pode falar alguma coisa? Acho que vou tomar um exordil, porque a coisa fica Ele palpitando. fica querendo falar, né, doutor Talvantes? Eu finjo que eu estou tranquilo. Gente, mas é tudo isso mesmo, né? E está envolvendo também a área da sexualidade. Isso né? mesmo. Que já era meio mal compreendido e agora veio mais um fator complicador. Mas eu acho que, tratada como ferramenta, né, a gente tem que entender que é uma ferramenta. Para aquele que está longe, né, um Skype é uma coisa sensacional. Hoje mesmo, pela manhã, eu tenho um amigo que está nos Estados Unidos, estava lá solitário, mandou uma mensagem de voz, eu não sei definir. Falou assim, estou aqui, tal, e eu, né, respondi, falei assim, olha, você é muito querido e tal, e ele, né, puxa, eu fui às lágrimas e tal, minha esposa e eu respondemos aí. Quer dizer, de certa forma, eu estudei uma época no exterior, naquela época o telefone era caríssimo, você passava um mês assim, economizando para você falar no final do mês com a sua família, era coisa toda, e era duro. Né? Hoje, essa ferramenta, né, ajuda nessas circunstâncias. Em outras circunstâncias, como tudo na vida, né, gente? Se as pessoas usam corretamente, se usam para finalidades, né, aquela se presta, muito bem. Agora, vão deturpando as coisas e aí vem, inclusive, o tal do Então, a sexo responsabilidade virtual, é nossa, né? né? Agora, Enfim. é isso. Agora, doutor Talvani, qual a correlação que existe entre a rede social com a sexualidade? Existe uma correlação nisso? Olha, muito desvirtuada, né? Porque a doutora falou muito bem. Gente, e Deus começou a brincadeira dizendo o quê? Será uma só carne. Agora, uma só carne, você em Nova York e eu lá em Nova Delhi, não vai ser muito isso, tá? Então, quer dizer, é cheiro mesmo, entendeu? É sentir calor, é olhar no olho do outro, é interagir, né, com intimidade, tá? Eu repito isso exaustivamente, sexualidade é a ciência do encontro, né? Mas não é um encontro virtual, não vai funcionar, porque não há intimidade virtual, gente. Esquece isso, isso é deturpação, isso aí só vai levar para doença mental. Nós temos hoje muito forte no nosso meio a questão esse sexo virtual, né? E muita gente presa a isso e diz que é uma coisa prazerosa. Certamente não será uma coisa prazerosa, porque vai levar a uma escravidão, não é isso? Me desculpem, mas eu vou ser muito sincero e aberto aqui. Fica à vontade, aqui é acesso livre. É uma masturbação high-tech. Boa, essa foi boa. Me desculpe, tá certo? E, quer dizer, o que acontece, né, no hedonismo, né, no imediatismo? Quer dizer, as pessoas não têm paciência. Gente, eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro da época que não tinha chocolate instantâneo. Você não tinha chocolate para jogar o pó e o leite e você misturar ali, tá certo? Quer dizer, hoje, as pessoas acham que tudo é instantâneo. Relacionamento tem que ser instantâneo, tudo tem que ser instantâneo. E daí o seguinte, por quê? Porque eu quero já agora e bate o pezinho, faz beicinho, aquela coisa toda. Não dá. Você tem que entender que existe outro. Você tem que entender que tem que ter respeito. Você tem que... Gente, as pessoas vão ao consultório falar sobre fracasso na vida sexual, dificuldade na vida sexual, diminuição de libido. E eu falo assim, vocês namoram? A gente namora. Eu falo assim, aonde? Não, como todo mundo. Falei, como todo mundo, explica mais. Na cama, né, doutor? Eu falei assim, errou tudo. Começou tudo errado. Mataram a corte, mataram o namoro, mataram a aproximação, a sedução sadia, tá certo? Que é você se aproximar, que é você se interessar, que é você olhar, que é você se comunicar. Etapas, né? Exatamente. E aí depois querem resultado. Não vai ter? Não vai ter resultado, amigo. Você começa lá no final, você vai ter resultado como se você começou no final. Tem um processo. De conquista, ele precisa acontecer. E quando ele acontece corretamente, aí o resultado é fantástico. É o que as pessoas não entendem. Falam assim, pergunta assim, inclusive, nossa, o que estava vocês referindo aqui, né? Mas as pessoas casaram virgem. Como assim? E ele sabe? Como é que sabe? Gente, não tem test drive, não precisa de test drive. Você nasceu com o equipamento. Isso mesmo. O equipamento você não adquiriu. Eu não adquiri um monitor de TV para... Né? Você nasceu com o equipamento. O equipamento está lá. Você tem a intuição que foi colocada em você por Deus. Por Deus. Você tem a intuição, você tem... E aí... Funciona. Né? Se você for pelo caminho certo, naturalmente você vai se surpreender positivamente e agradavelmente com o resultado daquilo que vai acontecer. Agora, diferente do seguinte...
Na hora H falhou, na hora H teve dor, e foi isso e tal. A dor maior que você teve, sabe qual foi? Da tua consciência. Porque, naturalmente, você não foi preparado para você abusar de você e do outro.